Hoje é dia de falar sobre saúde e movimento. O educador físico Marco Aurélio Massolim está com a gente. Marquinho, mais uma vez, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia mais uma vez o telespectador. Bom, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que eu achei extremamente curioso. Quem fica muito tempo sentado precisa fazer exercício físico e não apenas para poder dar uma mexidinha no corpo, mas porque isso afeta diretamente a saúde das pessoas. É um assunto muito importante, né? Saiu numa reportagem numa revista britânica, uma revista científica. Hoje, a Organização Mundial de Saúde aconselha, né, 150 minutos de atividade semana. 150 por semana. Isso. Significa que se eu fizer 3 vezes por semana uma atividade física de mais ou menos 50 minutinhos... Seria o ideal, isso. Isso é o ideal. Isso é a Organização Mundial de Saúde que tem se falado. Nessa pesquisa, a gente já tem uma outra versão, assim, onde necessita-se as pessoas que ficam 8 horas sentadas, né, durante o trabalho, né, e tal, sem fazer atividade física. O ideal seria exatamente 60 minutos por dia de exercício físico, para, vamos dizer assim, combater essas 8 horas, né? Então, assim, é muito importante a gente saber isso. Quer dizer, se a pessoa trabalha o tempo todo sentada, ou seja, 8 horas durante o dia sentada, não sei qual atividade a pessoa realiza, mas imagine você que está acompanhando a nossa conversa, que você fica 8 horas sentada, se você é uma pessoa que fica 8 horas sentada, pelo menos 1 hora de atividade física. Isso, exatamente. Vamos lá, é muito tempo sentado. É muito tempo. E é muito prejudicial, né? Na pesquisa diz, essas pessoas que a gente fala da inatividade física, né, que entra muito no que a gente tem comentado, a gente tem falado em relação ao sedentarismo, né? Então, isso é muito prejudicial. Na pesquisa fala 27% o aumento do risco de morte, né, dessas pessoas inativas, né, que não fazem atividade física. Quem não faz atividade física fica muito tempo... 8 horas sentado, né? Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, né? E uma preocupação em relação a isso. Eu tenho um dado aqui que você me mandou. 5 milhões de pessoas morrem anualmente por causa de inatividade, ou seja, porque não se mexem. Exatamente. 5 milhões de pessoas. É muita gente, né? Então, essa inatividade física, né? Esse sedentarismo, claro que é uma coisa, não fez a atividade física. Por quê? Porque o exercício físico, ele vai combater, né? Vai combater o colesterol, vai combater a pressão alta, né? Então, isso que a gente fala. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Então, assim, a gente tem que incentivar. O exercício físico hoje é o melhor remédio para se combater, né, o colesterol, problemas cardiovasculares, né? E vocês que acompanham, você inclusive, né, junto com a Caroline e com outra equipe, trabalham justamente dentro de um programa que atua com pessoas que estão obesas. A gente já falou inclusive sobre isso aqui. As pessoas têm resultados inclusive no controle do diabetes, né? Porque hoje o diabetes é uma doença bastante severa e que tem afetado um percentual muito significativo de pessoas. Quem faz atividade física muitas vezes consegue controlar até mesmo a glicose, o diabetes? Com certeza, né? Então, hoje o exercício físico para controlar a diabetes, devido também à obesidade, né? Então, assim, se a gente consegue controlar a porque obesidade... quando você reduz a obesidade, você consegue reduzir o diabetes? Consigo controlar a diabetes, também a glicemia ali, né? Consigo controlar muito o colesterol, né? A pressão arterial também. Então, assim, problemas articulares, né? Em função também das 8 horas, né? Atrofia muscular. Então, hoje em dia, né, nossos alunos sentem muito dores nas costas, né, nos braços, muito em função dessa postura sentada, dessa inatividade, né, muito tempo sentado, dores na lombar, né? Então, são vários fatores que se acumulam, né, e acabam ocasionando aí
esses problemas. Isso é muito curioso. Quando você fala que as pessoas ficam inativas, não fazem exercício físico e sentem dor por conta da falta de atividade física, muita gente às vezes fala assim, não vou fazer exercício físico porque eu tenho muita dor nas costas. É o contrário, quando você faz atividade física, você pode se libertar de algumas dores. Eu tenho dito para os meus alunos que nós temos que pensar que o exercício físico é como se fosse o óleozinho do nosso corpo, né? Ele engraxa. Exatamente. A gente, né, é isso. Hoje em dia as pessoas, né, é como se fosse uma máquina lá parada, né? Então a máquina está parada, imagina uma máquina parada 8 horas lá, não faz movimento nenhum, e daí vai querer se movimentar, vai sentir dor, com certeza, né? Então, assim, o exercício físico é o óleozinho, engraxa o nosso corpo, né? E nos ajuda, e com certeza a gente tem um sucesso muito grande aí, eliminando tudo isso, né? Evitando. Em relação a essas dores, quando a gente fala, o exercício físico, o que acontece? Muitas vezes quando nós temos dor na coluna, muitas vezes a musculatura fragilizada, musculatura de abdômen, lombar, e quando a gente faz o exercício, a gente fortalece, né? A gente protege a nossa coluna. Então, nos ajuda e diminui muito, né, aí 90%, 95% das nossas dores do nosso dia a dia. E principalmente para quem fica muito tempo sentado, né? Porque quando a gente fica sentado durante muitas horas, é muito normal a gente ir adotando posturas no corpo que, para acomodar às vezes o jeito que a gente está sentado, você vai lá, abaixa os ombros, tudo isso vai causando dores. Com certeza, né? Com certeza. Sentado, né? Eu estou aqui sentado. Às vezes eu vou me acomodando, vou me abaixando, vou me largando. Então a gente vai sobrecarregando uma certa musculatura. Eu estou com dor um pouquinho no ombro, daí jogo para o outro lado. Então, assim, a gente vai compensando, né? Por isso que o interessante, nós temos hoje muitos programas em empresas, ginástica laboral, né? Onde a gente consegue dar essa quebrada de ritmo, né? Então, a gente consegue, às vezes, fazer um alongamento, fazer alguns movimentos interessantes, né? Para a gente diminuir isso. Então, até para que o intervalo, né, que a pessoa fica sentado seja diminuído. Então a pessoa fica menos tempo sentado, tira um tempinho, vai lá, faz uma atividade. Exatamente, exatamente. É interessante também, né, você às vezes levantar, você fazer às vezes, né, um alongamento, né, às vezes dar uma espreguiçada. Então, assim, sair um pouquinho dessa posição, né? Então, isso é prejudicial. Imagina, 27% sobe o risco de morte, né? Principalmente o cardiovascular. Por quê? Porque o coração ali, ele não tá, você não está condicionando ele, né? Então, e daí o que acontece? A pesquisa fala, se nós realizarmos 1 hora de atividade por dia, o risco vai para 4%. Então, assim, cai drasticamente. Então, querendo ou não, queira ou não queira, preguiça ou sem preguiça, o exercício físico é essencial hoje no nosso dia a dia. Né? Pelos nossos modos de vida, né? Os nossos hábitos de vida. Exatamente, nosso estilo de vida, nossa cultura, muitas vezes a alimentação também. Né? Então, assim, no começo eu falo, às vezes é um pouco chato, mas tenta se policiar ali, se condicionar, eu preciso, é uma necessidade, né? É como qualidade de vida, é o remédio do amanhã. O exercício físico hoje é o nosso remédio do amanhã. E nos vai nos ajudar muito como qualidade de vida, né? Então, e se você se condicionar a isso, você tem um resultado surpreendente. Muito bem. Marco, valeu pela nossa conversa mais uma vez. Excelente dia para você. Até semana que vem. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima. Nós conversamos com o Marco Aurélio Massolin. Você que acompanhou a nossa conversa, o nosso muito obrigado. E com a conversa com o Marco, a gente encerra também mais um Ponto com o News. Obrigado a você, obrigado pela companhia. Amanhã às 7 a gente se fala. Até lá.